Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos no mundo onde que sim, cada um diz e ensina tantas verdades e que às vezes pode chegar a nos confundir e nós também não saber onde que está a verdade, porque cada um fala uma coisa, cada um ensina de um jeito e a gente pode cair na tentação de questionar e falar, mas quem que está com a verdade? Todo mundo ensina uma coisa, outro ensina o outro, aonde está a verdade? E hoje no Evangelho Jesus nos diz aonde está e como fazer para chegar ao conhecimento dessa verdade. Ele está em Cesareia de Filipe e ali Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Veja como que as pessoas têm as mais diferentes respostas. O povo diz lá fora, olha, um pensa que é Jeremias, Elias, algum dos outros profetas, os grandes profetas. Veja como que o povo aí fora confunde, que confusão. Mas nós que estamos aqui dentro, nós não podemos nos confundir. Aquele que segue Jesus não pode titubear, não pode vacilar na fé. Na hora de dar o testemunho, nós temos que ser veraz e dizer com convicção o que nós acreditamos e no que nós acreditamos e o porquê que nós acreditamos em Jesus. Aí que Jesus agora pergunta para os de dentro, para nós, para todos nós, em todos os tempos, em todos os dias, e para vocês, quem que eu sou? Agora Jesus não quer saber o que o povo lá fora está dizendo, não.
Agora é uma pergunta pessoal, é uma pergunta que ele faz para mim, que ele está fazendo para você, para aqueles que estão nos acompanhando. Quem que eu sou para você? O que eu significo na tua vida? Você me conhece de fato? Você sabe quem eu sou? E se nós não sabermos quem é Jesus, a identidade de Jesus, nós não descobrimos também a igreja, o sentido da igreja. Por isso que tem muitas pessoas não vão na igreja, não participam da igreja, sabe por quê? Porque eles não sabem quem é Jesus, não conhecem Jesus. Quando eu conheço de fato Jesus, quando eu tenho um encontro profundo com Jesus, Jesus me leva para dentro da igreja. Não tem como falar que acredita em Jesus e negar a igreja. Ao mesmo, quando eu falo assim, eu creio em Jesus, eu estou falando, eu agora, como que eu vou viver essa minha fé? Dentro da comunidade, é dentro da igreja que eu testemunho essa minha fé, que eu professei com a boca, essa fé que é revelada pelo Espírito, eu agora a vivo dentro da comunidade. Por isso que um cristão, os discípulos de Jesus, vivem junto, como nós estamos aqui. Eles professam a fé juntos, não é uma fé individual, o encontro é pessoal, mas ao mesmo tempo o testemunho é junto com os irmãos. Eu digo, eu creio, e depois eu vou dizer com os meus irmãos, nós cremos, nós cremos. Por isso que é importante, se eu encontrei com Jesus, aonde que eu vou professar essa minha fé? É dentro dessa comunidade, é dentro da comunidade. Aí eu encontro a verdade, eu encontro que junto com os irmãos, eu sou capaz de descobrir aquele que eu professo, que Deus, o Espírito Santo me revelou, que Ele é Deus, que aquele que nós seguimos não é um homem qualquer. Nós não seguimos um homem, nós não seguimos o ensinamento de um homem, não, nós seguimos o Cristo. Hoje para nós é apresentado em Francisco, que amanhã poderá ser outro, mas nós não somos seguidores do Papa Francisco, como tem no Twitter, né? Hoje tem o Twitter que fala assim, você é seguidor do fulano? Não, nós não somos seguidores do Twitter, não, nós somos seguidores de um único mestre, é Jesus Cristo. Francisco está a serviço de Jesus Cristo, os bispos estão a serviço de Jesus Cristo, nós estamos a serviço de Jesus. Por isso a igreja não é de Francisco, não é de Paulo, não é de Pedro, a igreja é de Jesus, a igreja é de Jesus. Então quando eu sigo a Cristo nesta igreja, eu estou seguindo e professando a minha fé nele. Como é importante a gente ter clareza disso, que nós somos seguidores do Cristo Jesus. E Jesus pergunta, e para vocês quem eu sou? Pedro se adianta, e Pedro está aberto à ação do Espírito. Para saber quem é Jesus, precisa estar aberto ao Espírito Santo. Se a pessoa não se abre a Deus, ela não sabe quem é Jesus. A pessoa que não se abre a Deus, ela fica procurando no esoterismo, ela fica procurando fora, ela fica procurando nas coisas e não vai encontrar com Cristo. Ela fica saltitando, sabe? Hoje ela está aqui, amanhã ela está na outra igreja, depois da manhã ela vai lá, hoje ela vem aqui, amanhã vai tomar um passe lá na esquina, não sei das quantas, depois da manhã ela está lá na frente procurando a outra igreja, ela não para em lugar nenhum, é sinal que ela não encontrou Jesus. A pessoa que encontrou Jesus, o Cristo basta. Jesus Cristo me basta, eu não preciso mais de passe, eu não preciso mais do fulano, do cicrano, mais de nada. A minha igreja me basta, a minha fé me basta, porque eu encontrei com Cristo vivo e verdadeiro. Em cada Eucaristia, no encontro com a palavra que eu ouvi, Jesus está aqui no meio de nós. E quem tem fé não precisa de mais nada. Quem procura essas bobagens é porque não encontrou com Jesus, não teve um encontro profundo e pessoal. Quando eu encontrei com Jesus, Jesus me basta, basta Jesus, não preciso de mais nada na minha vida, não preciso de religião nenhuma mais, Cristo me basta. Se eu encontrei com Ele, se eu tive um encontro profundo, pessoal com Jesus, Ele me basta, porque eu encontrei com a verdade, e a verdade está em Cristo Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu que Jesus não é um profeta, é mais do que um profeta. Pedro entendeu que Jesus não é um homem, é mais do que um homem. Jesus é o Messias, é Deus. E se eu encontrei com Deus, para que mais eu preciso? Que mais eu preciso? Agora eu preciso
professar minha fé na igreja. Por isso que quando Pedro se abre a Deus, Jesus louva e diz: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne, não foi o sangue, não foi homem nenhum que te revelou isso, mas é meu Pai. Por isso é nesta fé que agora você está pronto para construir a minha igreja que nasce da fé, que vai ser orientada para a fé e vai ser conduzida pela fé. Por isso, para fazer parte da igreja, tem que ter fé. Nós precisamos da fé, e esta fé da igreja é uma fé confiável. Irmãos, acreditemos mais na igreja, acreditemos mais naquilo que a igreja celebra, acreditemos mais naquilo que a igreja faz. Às vezes a gente não acredita naquilo que a igreja faz, a gente não coloca tanta fé naquilo que a gente celebra, porque se nós tivéssemos fé naquilo que a igreja faz e naquilo que a igreja celebra, como eu dizia ainda há pouco, basta. Gente, daqui a pouco nós vamos estar diante de Deus vivo. Nós pegamos o Cristo na mão e no coração e dizemos: esse é Jesus para mim, aquele pão que eu como é Cristo Jesus, aquele sangue, quando eu molho o pão consagrado, que é a carne do Senhor no sangue, eu estou comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue. Nós não temos consciência disso, que isto nos basta, que não preciso de mais nada na minha vida. Por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra agora eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então em Pedro é o símbolo, é o sinal daquele que congrega na unidade, é aquele que vai guardar a fé e transmitir a fé para nós. E nós aqui estamos em comunidade, com o mesmo poder da igreja, o poder de ligar e desligar. E o que significa o poder de ligar e desligar? O poder de perdoar, o poder de unir as pessoas ao redor de Cristo pela essa mesma fé. O poder que é serviço, para se doar, para se entregar, para fazer da vida um serviço. Assim como nós hoje celebramos o dia do leigo, onde o leigo não é menor do que o padre, ou o leigo não é aquele que não sabe nada, mas o leigo é aquele que se diferencia do padre, porque o padre tem um ministério ordenado, e o leigo é chamado a exercer seu ministério sacerdotal na profissão, no trabalho, na política, para fora da igreja. Ele é chamado a exercer, a ser sal da terra e luz do mundo, a ser e a viver aquilo que o Concílio Vaticano II chamou, é o sacerdócio comum de todos nós, que nós nascemos no batismo e cada um de nós foi ordenado. Os leigos foram ordenados para servir a Deus no mundo, no trabalho, fazendo as coisas do mundo. E o padre foi consagrado como no ministério ordenado para servir a Deus de outra maneira. Mas todos nós fazemos unidos num único e mesmo corpo, no corpo de Cristo, que é a igreja, da qual nós nascemos e hoje professamos a nossa fé nesta igreja, em Cristo Jesus e na igreja. Que nós possamos dizer como Paulo: ó profundidade da riqueza, ó sabedoria da ciência de Deus, quão inescrutáveis, impenetráveis são os teus desígnios e os teus caminhos. Esse mistério de Deus é que nós estamos celebrando aqui, que muitas pessoas não entendem, e para se chegar nesse mistério é só por meio da fé. É só por meio da fé é que nós somos tocados lá no íntimo nosso. Então deixemos-nos, irmãos, a graça de Deus, a força do Espírito Santo. Abramos-nos como Pedro se abriu ao Espírito de Deus. Se você se abrir ao Espírito de Deus, você que às vezes confunde, às vezes que fica confundido aonde, que igreja, quem que está com a verdade? Abra-se ao Espírito de Deus e o próprio Espírito vai nos revelar que em Cristo Jesus está a verdade. E quem encontrou com Jesus, corre para o braço da igreja, precisa da igreja para poder viver, professar e testemunhar a sua fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim seja. Amém.